Então, encerrando esse seminário, esse segundo seminário internacional, Arte, Palavra e Leitura, a gente tem a honra de ter José Miguel Wisnik. Muito obrigada pela presença. Também já agradeço a todos aqui, porque depois não teremos perguntas, nem mais agradecimentos, aí encerra. Tá bom? Muito obrigada. Testando o microfone, estão me ouvindo? Obrigado. Boa noite, então, a todas e todos. E começo a minha fala dizendo que combinamos que eu vou falar de uma das linhas de interesse desse evento, que é o do papel das narrativas na constituição do humano. E, certamente, esse é um tema amplo o suficiente para nos levar a muitas das linhas das coisas que foram vividas aqui nesses últimos dias. Eu vou falar, em especial, da narrativa ficcional, ou seja, do que é a ficção e do papel que a ficção tem na constituição das nossas vidas. Quero falar, antes de mais nada, que a ficção, enquanto tal, no sentido que ela é uma forma pela qual as sociedades humanas se inventam, nunca sem ficção. A ficção é uma forma fundante de construir a realidade. A ficção é uma modalidade de relação humana que está em perigo hoje. Ela está sob ataque. E é em função desta condição de perigo que eu estou falando a vocês, é como eu vou puxar esse fio. Então, esse fio é muito amplo, nos leva para muitos lugares, como eu falei, mas eu quero começar de uma palavra, de uma pequena palavra, de uma sílaba só, na qual, no entanto, se decide o destino da ficção. E essa palavra é a palavra eu. Pode-se dizer, né, que a ficção se decide no destino que é dado à palavra eu. Porque eu é uma palavra híbrida. Se eu disser eu é eu. Mas se você disser eu é você. Eu sou você perante você, você é eu perante mim. Ou seja, essa palavra está em permanente trânsito. E a possibilidade da gente fazer o intercâmbio, da gente trocar o lugar de eu e você, vamos dizer, condição fundamental da comunicação. Um linguista disse que é por isso mesmo que essa classe de palavras apresenta dificuldade para as crianças. As crianças em estado de entrada na linguagem, elas se atrapalham com essa palavra, nós podemos dizer, ou, de qualquer modo, elas não tomam para si o eu. Uma criancinha diz algo como se ela fosse na terceira pessoa, ela se chama pelo nome, né? Se é uma coisa, é minha, né? Essa coisa ou é dele, é do Adãozinho, é da fulaninha, é da criança, ela se trata na terceira pessoa. Nós vamos guardar essa ideia para adiante, porque ela está ligada ao fato de que a primeira relação que a gente tem com a gente mesmo é através desse ser de ficção, que é a gente na terceira pessoa. Quando um ficcionário... primeiro, desculpe. Quero dizer ainda que, por isso mesmo, pelo fato de ser a palavra eu, essa palavra que a gente custa entrar nela quando criança, né, o infante, aquele que ainda não fala, quando ele vai falar, podemos dizer que a relação dele com a língua, ela se completa e se fecha no momento em que ele assume falar eu.
E eu é a última palavra estrutural que a criança aprende. A última palavra estrutural da língua. E é a primeira que, em certas situações, um afásico perde. Portanto, a palavra eu, ela é a própria encruzilhada na qual se decide o modo como os sujeitos entram no campo da língua. Assim também, ela é a palavra crucial para a ficção e a não ficção. Porque quando um ficcionista escreve eu, esse eu já não está liberado do vínculo usual e do vínculo obrigado com a pessoa que escreve. É próprio da ficção que se suspende a relação referencial. Em todas as situações comuns da vida, se eu digo eu, aquela palavra está necessariamente colada àquele que fala. Mas na ficção, eu é um outro. Eu é um ele já, não é? O poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor de que devera sente, porque esse eu, né, quando ele vira ficção, ele já virou outra coisa. E o escritor, o ficcionista, usa, portanto, a palavra eu de maneira parecida com aquela que as crianças usam, não é? Para ela, dizia o crítico francês Roland Barthes, que quando um escritor faz isso, não é um disfarce, não é uma projeção, nem é uma distância. Assim como a criança não se disfarça quando ela está se chamando ela mesma de eu. Ela está adotando esta forma como a criação de um jogo poderoso, na verdade, que são as crianças que começam a fazer. E, portanto, sempre que nós praticamos a ficção, nós jogamos a ficção, nós estamos fazendo alguma coisa que nos constituiu nos primeiros movimentos da vida e da nossa relação com a linguagem. Muito bem. Dito isto, e, portanto, se a gente considera esse ponto para ir ampliando como numa espiral, nós podemos dar um salto agora para uma relação que a ficção tem com a antropologia. É isso que diz um professor de literatura e escritor da Universidade Federal do Paraná, chamado Alexandre Nodari, que escreve dois textos especialmente sobre ficção, que para mim foram extremamente valiosos, e eu quero passar a vocês as coisas que estão ditas ali. O primeiro texto se chama A Literatura como Antropologia Especulativa. E ele segue a trilha de pensamento aberta pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Nos dois casos, o que está em questão aí, nesse pensamento da ficção como uma forma de antropologia, isso está ligado ao fato de que a antropologia é uma ciência que tem seu objeto. O objeto da antropologia não é um isto ou um ele, mas é um outro que é um sujeito, que é um eu. O objeto da antropologia é um sujeito. A antropologia é uma ciência que está comprometida com esse fato. Ela não pode tratar o outro como coisa, porque necessariamente o outro, a antropologia corresponde, é uma ciência, um pensamento, é conhecimento que se abre para o conhecimento do outro. E, portanto, o antropólogo tem que, de certa forma, se transformar neste outro que ele não é, para, através do olhar do outro, ver-se a si mesmo também como um outro, ver-se a si mesmo modificado, alterado, né, pelo fato de que nós somos diferentes quando nos olhamos não segundo a nossa própria ótica,
mas quando nos olhamos pela ótica do outro. Portanto, a relação antropológica é uma relação reflexiva, não é? O outro incide sobre mim. E o mim já é um pronome reflexivo. Não é só um eu e um você que estão incluídos, mas é um mim, que é um eu para o outro, né? Um eu considerado o outro, um eu envolvido com o outro. Então, diz Nodari que para dar conta de um objeto que é um sujeito, é preciso que o sujeito da investigação se transforme ele próprio nesse objeto, que ele se objetive como um outro sujeito. Bom, isso aqui está sendo dito porque a ficção é uma relação que supõe que a gente se transforma em outro, a gente se transforma em outros. O ficcionista parte dessa transformação e nos convida, como leitores, para nos colocarmos como outros que nós não somos. Na verdade, a ficção faz com que a gente viva vidas de seres que não são da nossa classe social, que não são da nossa época, que não são do mundo que vivemos, do nosso repertório. A ficção nos faz viver vidas possíveis, vidas virtuais, vidas que nos remetem a outros mundos, né? Então, por isso mesmo, na ficção, não se trata de passar simplesmente da posição direta do eu para o tu, mas de uma relação transversal e oblíqua, através de um mim, não é? Ele usa uma frase de Clarice Lispector que resume isso, porque Clarice diz assim: tem o eu, tem o outro, até aí é fácil, mas há o outro do outro, e o outro do outro sou eu. Então, é nessa relação vertiginosa que a ficção, na sua potência, ela está implicada nesta potencialização do outro e potencialização, portanto, de si, né? E Nodari dá a essa modulação o nome de obliquação. A ficção é uma forma de obliquação, né? Não é mais o que era, mas o autor literário se obliqua em narrador, em personagens heterônimos, e o leitor se obliqua naqueles que, num texto literário, dizem eu, sem perderem a posição subjetiva. Porque no jogo da ficção, a gente embarca no jogo, a gente se esquece de si, não é? E realmente faz de conta, e não tem graça, e não teria graça se a gente não entrar e não embarcar numa aventura das palavras em que a gente é outro. Ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente se esqueça que a gente é a gente e que, portanto, perca a identidade. Portanto, ela tem uma consciência e uma inconsciência envolvida na ficcionalidade. É esse o jogo, né? Estou consciente que sou eu, mas, ao mesmo tempo, me torno outro, esquecendo que sou eu. E isto se faz simultaneamente. Por isso, para a ficção, não importam mais a dicotomia entre verdade e falsidade. Ela é uma verdade de outra natureza, né? E ao mesmo tempo, consciente e inconsciente, objetiva e subjetiva, real e irreal, né? É como se houvesse um pacto na relação de ficção, em que é um pacto mágico, porque eu sou outro quando vivo a ficção, mas, ao mesmo tempo, um contrato esclarecido, porque eu não sou o outro, e, portanto, eu posso ter uma visão crítica deste fato de me ver como outro, né? Muito bem. Dentro dessa ordem, diz o Nodari, que a literatura pode ser compreendida também como uma forma de antropologia especulativa, que é uma expressão que usa o escritor argentino Juan José Saer. Assim como a imaginação simpatética pode adentrar a existência de qualquer eu virtual
que compartilhe o substrato da vida, seja um morcego, um chimpanzé, uma ostra, ou seja, a imaginação ficcional pode partilhar a condição de tudo que é vivente. Ao mesmo tempo, a ficção não examina a realidade, mas a existência, ou seja, ela não conta alguma coisa que aconteceu necessariamente, mas ela sonda o campo das possibilidades humanas, de tudo aquilo que é passível de acontecer. Portanto, o imenso campo das virtualidades que se abrem e portanto, retornam, digamos assim, para fecundar o real, não é? E para transformar o real, nesse sentido de fecundar o real, inseminar o real de possibilidades, que são o campo das possibilidades humanas. Muito bem. Os escritos de Clarice Lispector oferecem assim, abundantes realizações desse tipo de questão, pondo abertamente a nu, muitas vezes, o expediente da obliquação ficcional. Eu vou aqui dar um exemplo de um conto de Clarice Lispector chamado A Quinta História, do livro A Legião Estrangeira, de 1964, para concretizar, portanto, numa situação ficcional, esses conceitos de que estamos falando. Nesse conto, que uma mesma história é contada 5 vezes. A cada vez que ela é contada e recontada, é a mesma história, mas ganha uma outra dimensão. Porque justamente a ficção é aquilo que vai abrindo novas... Uma história não acontece simplesmente unilinearmente, ela acontece em múltiplas camadas ressonantes. E esse conto dá a ver isto. A história inicial é muito simples. Uma mulher, dona de casa, na narradora, se queixa de que a sua casa está cheia de baratas. Queixei-me de baratas. E uma senhora dá a ela uma receita para matar baratas. A receita é uma receita engenhosa, misturar partes iguais de açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar atraem as baratas e o gesso esturrica o de dentro delas. Elas se mobilizam. Assim fiz, morreram. Essa é a primeira história puramente pragmática e nas quais as baratas são pura e simplesmente um objeto a ser exterminado. Mas aí vem a segunda história imediatamente. O conto nem é tão longo assim, mas em poucas e vertiginosas voltas, a história vai se transformando. A segunda volta, já com o título de O Assassinato, ela enfoca o fato de que, ao preparar a mistura, ao aviar o elixir da longa morte, é aquela que narra que a mulher é afetada intimamente pelas vítimas que ela vai fazer. Ou seja, ali ela sente que a relação não é uma relação meramente instrumental e exterminadora, mas é um vínculo que a afeta, é um vínculo afetivo, que começa a se transformar num vínculo concreto e ardente com as vítimas, guiado pelo sentimento de ultraje e de um mal secreto, cheio de ódio e amor, graças ao qual, quer dizer, ela quer matar as baratas, mas sente que as baratas são minhas também, são delas também, de certo modo são ela também. Não é? Aí, portanto, a narrativa já insinua que você não se envolve impunemente com o outro. Não é? E tem uma frase que diz: como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó, até que este parecia mais fazer parte da natureza. Na terceira volta, a história se chama Estátuas. E agora o que ela contempla é o repasto orgiástico das baratas, refestelando-se
na mistura mortífera. E isso é contemplado pela voz narradora, não sem compaixão, como o espetáculo das ilusões demasiado humanas, né? O modo como as baratas se atiram de boca naquela sedução, na sofreguidão de viver, não é? E envolvidas nas paixões cegas, a catástrofe que se arma por fora e por dentro delas, consumada finalmente nisso que ela chama de esse alvorecer em Pompeia, da qual a narradora é a primeira testemunha. Portanto, vocês veem que cada história é uma espécie de ressonância das histórias humanas, né? A catástrofe de Pompeia é aqui daquelas baratas, e aqui, a cada vez que a história soa, um galo canta, como se fosse na Bíblia, entende? Aquele galo que anuncia a morte de Cristo, e ao mesmo tempo que ela conta essa história de serão 5, mas seriam 1001 se 1001 noites me dessem, né? Então, com isso eu quero dizer que a história, ela é feita de histórias, e é assim que ela vai se multiplicando, não é? O conceito de obliquação, tal como definido pelo Nodari, ele encontra aqui nesse conto da Clarice uma realização literal e explícita, porque as baratas, espertas, mas ingênuas, elas interpretam a fatalidade que as paralisa internamente como se fossem ainda modalidades interpessoais da mágoa, da esperança e da culpa. Uma morreu quando ela estava dizendo a outra a palavra eu te. É uma declaração suspensa, e fica a antena da barata ainda ao vento. E outra diz assim, como sempre, e tantos de nós sempre acham que tudo é culpa da gente mesmo. Há uma que diz, é que olhei demais para dentro de mim. É que olhei demais para dentro de... A frase se repete, se suspende. É que olhei demais para dentro de reticências. E aí a frase continua dizendo, de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Portanto, é que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olha a derrocada de um mundo. Nesse momento, há uma abismação do eu no outro, através de um duplo eu, que é a barata e a mulher, mas obliquados no mim, literalmente, não é? Que completa o círculo sem fechá-lo. É esse lugar em que a barata e a mulher são, não é? Ao mesmo tempo diferentes, e são a mesma, uma sobre a outra, e é isto que faz com que esta mulher agora, já na outra volta da história, na quarta volta da história, as baratas mortas, ela se defronta com outro fato. No dia seguinte, as baratas subirão de novo pelo cano, em fila indiana, porque não acabarão nunca, porque essa é simplesmente, ali tem a ilusão de querer exterminar a mais resiliente das espécies, né? Aquela que não será exterminada por nenhuma tragédia atômica, né? E, portanto, que essa mulher se vê na contingência de se transformar uma espécie de escrava das baratas, né? A cada noite repetindo o seu rito de feiticeira. Muito bem. E assim vai, e a quinta história, a seu modo, uma fábula implacável sobre a impossibilidade de manter o outro no lugar de puro objeto, né? Lugar de dominação e de extermínio em potencial, né? Esse outro, que é a barata a ser exterminada, na verdade, nos remete a todo um mundo de uma tecnologia de todo tipo e bélica, que pensa o outro como algo a ser exterminado, né? É isto que a narrativa, nesta fábula, a narrativa de Clarice desmonta essa ilusão de uma maneira vingativa, pode-se dizer, até com as armas da ficção autoexposta. Ou seja, a ficção é uma arma
contra a transformação do outro em objeto, que é uma transformação destruidora. Portanto, é nessa poderosa escritora, nós temos aqui uma expressão em cima do que é a ficção na constituição do humano, como sendo esta abertura transversal a um outro, em que nos transformamos e que nos transforma. Muito bem. Há um outro texto do próprio Alexandre Nodari que aprofunda esta visão, trazendo um elemento da psicanálise. Esse texto chama-se Alterocupar-se, obliquação e transicionalidade na experiência literária. Esses textos não estão publicados em livro, mas vocês acham facilmente na internet, se tiverem interessados, e eu recomendo, para pensar isso tudo aqui. O nome é Alexandre Nodari, certo? Nodari, N-O-D-A-R-I. E nesse caso, agora, ele acrescenta, como se fosse nessa espiral de que estamos falando, ele acrescenta um elemento que vem do trabalho do psicanalista inglês David Winnicott. E, especialmente, para uma categoria que existe no trabalho de Winnicott, que é o chamado objeto transicional. Objeto transicional é nós voltamos à criança, né? Objeto transicional é ao qual as crianças se apegam. As crianças mesmo no sentido infante. A palavra infância quer dizer o não falar. O infante é aquele que ainda não fala, né? A criança se apega a um objeto, que pode ser, em suma, uma boneca, um boneco, um cobertor, um pedaço de pano, um travesseiro, o que se for, ela se agarra àquilo, né? Todo mundo cheira e vive e, em suma, mastiga aquilo, ela leva a boca, aquilo é uma extensão do corpo, e ela convive durante um tempo com isso. Quem, em suma, conviveu com esse processo de criação infantil, sabe o quanto esses objetos ganham uma importância numa certa fase da vida, que é exatamente aquela em que a criança faz uma transição do estado de fusão com a mãe, de fusão simbiótica com a mãe, porque o infante não sabe que ele e a mãe são diferentes, que existe um sujeito, que existe um objeto, que, em suma, para ele é uma coisa só, para a criança é uma coisa só, a relação simbiótica com a mãe, e trata-se justamente de fazer esse despregar-se, né? De constituir-se como um sujeito que é, ao mesmo tempo, objeto de outro, né? Formar um eu. Né? Isto não poderia se fazer, a julgar por essa experiência e por essa teoria, sem que um objeto apareça para mediar essa passagem, que é justamente o objeto transicional. É o momento em que a criança vai construir esta, vamos dizer, experiência de que existe alguém e um outro, que existe um objeto interno que ela alucina, existe alguma coisa que é dentro dela e alguma coisa que se apresenta a ela como coisa fora dela. Existe o sujeito-objeto, existe a identidade e a alteridade e tal. Então, esse objeto transicional, ele trabalha numa zona intermediária e, segundo Winnicott, ele possui um estatuto paradoxal, porque ele é e não é duas coisas ao mesmo tempo. Para a criança, ele não é o seio da mãe, né? No entanto, ao mesmo tempo, é o seio da mãe. Né? É um objeto que já não é mais o seio da mãe, mas que ele trata como o seio da mãe, já
vamos dizer, descolado do corpo da mãe. Não é? Portanto, e para a criança, esse jogo de é e não é que é o fundamental. Se a gente olhar de fora dele, a gente vai dizer, bom, isso é uma loucura infantil, que acredita que uma coisa é, ao mesmo tempo, não sendo. Não é? Mas aí é que está toda a questão, que é o jogo desse ser ou não ser, que permanecerá sempre na nossa experiência com a ficção, onde a gente também acredita e não acredita, suspende a descrença e, ao mesmo tempo, a crença de que uma história que é inventada e é vivida como real. Né? Se a gente entrar dentro desse outro, né, enquanto adultos olhando a criança, a gente tem que entender que esse jogo é de outra natureza. Né? Então, para ela, em suma, diz o próprio Winnicott que é isto que permanecerá em nós nas atividades da cultura, da vida, da arte, em suma, as construções da religião, que também você diz que o mundo quer dizer, é uma ficção que ao mesmo tempo é uma realidade para o sujeito e se constitui assim. Então, isso nos coloca numa situação muito curiosa, que é o objeto transicional não é o eu da criança, já é uma outra coisa. É como se fosse uma terceira pessoa, que, no entanto, é uma primeira. Né? E a questão aí é a seguinte, nós não chegamos a constituir uma primeira pessoa, não existe o eu, sem antes ter havido esse outro, sem antes ter havido o objeto transicional. A gente só pode construir um eu porque teve este objeto sujeito, porque o objeto transicional para a criança é também um sujeito, tem vontades, né? É algo com quem a criança convive e contracena, pode-se dizer que teatralmente, ficcionalmente. Não é? Então, para a gente dizer eu, é preciso primeiro dizer ele. E, portanto, o primeiro eu que nos constitui é um ele e é de ficção. Ou seja, o personagem de ficção é o nosso primeiro personagem. A gente não chega a formar o eu como um personagem que cola em nós e passamos a acreditar nele, sem que nós tenhamos passado pela experiência de ficcionalizar, que é uma espécie de terceira margem da pessoa. Né? E quantas vezes, então, nós vamos usar essa expressão terceira margem, que é de um conto do Guimarães Rosa, tão poderosa ela é em captar esses estados intermediários. Lembra o Nodari que a mãe também embarca neste jogo, porque o objeto transicional é a criança e é a mãe, e também para a mãe. Né? E, em suma, aí se dá esse processo de construção da identidade por obliquação. Aqui, portanto, voltamos ao primeiro termo que tínhamos usado lá. O primeiro sujeito é oblíquo, né? Existe uma obliquação fundante. Sobre isso aqui eu quero dizer ainda uma coisa importante do ponto de vista de Winnicott, que é o que ele chama de o valor da ilusão. A ilusão é necessária para a constituição da realidade. Né? A ilusão tem este valor. E o processo transicional é um processo em que, baseado nesta ilusão pactuada entre a mãe e a criança, ou entre quem cria a criança e a própria criança, é que neste pacto ficcional em movimento é que se dá essa ilusão, mas também, diz Winnicott, um desilusionamento, porque, no final das contas, isso resulta que a criança tem que aceitar
que ela se despregou da mãe, que ela tem que cair no mundo, que ela tem que viver as precariedades do mundo, em suma, que ela tem que jogar agora com tudo aquilo que é também frustração. Não é? Dito assim, nós podemos dizer que aí está uma questão muito básica para que permanecerá sempre na experiência da ficção. Ela cria ilusão, ao mesmo tempo, a ficção, quando é plena, ela também, para ela poder desilusionar, ou seja, desfazer fantasias, desfazer, em suma, ilusões propriamente dita, mostrar a realidade, mas pelo crivo da ilusão. Né? E aqui eu gostaria de lembrar que tem um poeta cantor no Brasil, que é Gilberto Gil, para o qual, em toda a obra dele, a palavra ilusão tem um papel fundamental, e é exatamente esse de que eu estou falando. Para ver o desilusionamento da relação com o real, nós temos que contemplar o valor da ilusão, drão. Né? O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Né? Tem que morrer para renascer, ressuscitar, em suma. E muitas músicas de Gilberto Gil, eu escrevi até para um volume de que reunia letras do Gil, um texto chamado O Dom da Ilusão, sobre esse dado no Gil. Portanto, está ligado à poesia, está ligado à ficção, à nossa relação com a ficção, em suma, tudo isso que eu falei no sentido de afirmar a importância da ficção na constituição de mundos abertos, né? E agora eu vou fazer uma virada, porque ir direto ao perigo de que nós estamos falando. Nós vivemos num mundo em que se dá uma atividade que é o contrário dessa ficção em estado público, em estado pleno, que são as fake news. Né? Fake news é ficção, mas uma ficção que tem uma função oposta. A fake news se tornou um sintoma do nosso tempo. Não é? E podemos dizer assim, quando você tem uma narrativa factual, documental, eu é eu, ele é ele, e o que você conta, pelo gênero, quando é factual, né, uma narrativa, vamos dizer, jornalística, biográfica, autobiográfica, etc., está em jogo a referência à realidade, e aquele que escreve pode ser cobrado, né, e responsabilizado por aquilo que escreveu. Na ficção literária, como a gente falou, eu é ele, você é eu, tudo isso é obliquado no mim, e o que vale é o estranhamento da realidade tal como ela está convencionada e ela vivenciada como mundos possíveis que se desentranham dela e voltam a ela. Agora, a fake news ou factoide é uma ficção manipuladora na qual o que está em jogo não é o reconhecimento nem o estranhamento da realidade dada, mas é a guerra pela produção instantânea de realidades imaginárias, em que o alvo da fake news, é um X, podemos dizer, e é o alvo do que estou dizendo, esse eu que produz esse tipo de ficção, e minha facção, pudermos construir e destruir com tiros de ficção. Ou seja, você dá tiros de ficção, que são tiros de ficção, mas não tiros de festim. Tiros de ficção visando efeitos de real. Por isso, esta realidade de um mundo saturado de fake news é um mundo de tiros. Isso está perto de se transformar em tiros, seja como nos ataques de Suzano, ou daquele cara da Nova Zelândia, ou da morte de Marielle, que está
intimamente ligada à cultura da fake news, pelo modo como ela é mesmo tratada por essas redes. Ouviu o silêncio? Bom. Isto acompanha uma crise de representação política, né? Porque a política vive ela, de certo modo, ela se condenou a ser uma espécie de teatro de aparências que recobre mal os imperativos, os interesses econômicos, os interesses partidários. Isso fez a política ser vista, muitas vezes a política oficial, a política tradicional, como um teatro de aparências, né? Razão pela qual ela se transfere voluntário ou involuntariamente para o domínio da ficção. E a ficção, há um oportunismo populista no mundo, a palavra tem sido usada, que consiste em justamente fazer a política funcionar não pelas mediações políticas, mas diretamente pelas redes e como instrumentos de poder, e as redes trabalhando como pela disputa da hegemonia narrativa, ou seja, elas se pretendem dizer o que é, o que está. Para tudo que acontece, cria-se uma versão que simplesmente reduz o que existir às ficções que acabaram sendo chamadas de pós-verdade. Alguém falou também que vivemos uma época de pós-mentira, porque é como se houvesse a corrosão da antinomia entre ficção e realidade, porque as fake news não estão interessadas se elas aparecem comprometidas com a verdade. O que interessa são os efeitos, ou seja, o uso de recursos digitais e da manipulação dos algoritmos, guiado no limite por exércitos de agentes de comunicação e hackers, com alvos localizados e objetivos estratégicos, menos conceituais do que estatísticos. O que interessa é o poder que ela obtém sobre nervos e impulsos, não mais sobre corações e mentes. E, para resumir isso que eu estou falando, ela trabalha pela manipulação de fantasias paranoicas e por chamar os fantasmas, uma espécie de hipnose de massas que consiste em trazer à tona os fantasmas paranoicos de cada segmento social. Para juntar isso com o que a gente acabou de dizer, o que ela busca é justamente barrar o acesso ao outro. Portanto, o contrário daquilo que a gente falou da obliquação ficcional. Ou seja, trata-se não de alterocupar-se, como diz o Nodari, de trocar de lugar com o outro, mas de acusar o outro de ocupar o seu lugar, de ele invadir. Isso está ligado à ideia de uma conspiração mundial que ameaça os valores verdadeiros e que precisam, portanto, ser defendidos justamente com o uso de uma psicose de massas que é alucinada e paranoica. Bom, eu não estou trabalhando aqui com exemplos, porque isso faz parte do dia a dia. Então, tudo isso aqui está ligado é nesse contexto que também surgiu a categoria da autoficção, que é aquela em que o escritor escreve, usa o seu próprio nome, e você não sabe se ele está falando, se aquilo é ficção, se ele é um personagem de ficção, ou se é uma relação documental. Em suma, a autoficção, ela participa desse mesmo, ela apareceu junto com as fake news, não porque ela lide com o modo do falso, mas porque ela põe em causa a própria criação e construção do fictício, né? Bom, dito isto, nós chegamos a um ponto que acho que nos interessa fundamentalmente aqui, que é a questão da ficção e sua relação com o ativismo identitário, né? E o que eu gostaria é justamente de fazer a relação entre
entre esta, vamos dizer, forma de relação com o mundo, que é a obliquação ficcional, e a demanda da representatividade identitária posta na ficção, que corresponde a uma poderosa expressão da cultura contemporânea. Então, e isto está expresso aqui mesmo, nesse evento, que é manifestação da força das diferentes manifestações ou demandas de raça e de gênero, e, vamos dizer, ocupando seus lugares de fala e denunciando a invisibilidade pela qual os lugares de fala dominantes escondem que eles são manifestação do privilégio, não é? E, portanto, é esta discussão que veio à tona e se manifesta também na poesia, na arte, e corresponde a esse momento da vida brasileira, que são esses anos, eu acho, em suma, do século XXI, em que o que seriam os não escolarizados, as periferias das grandes cidades apareceram, na verdade, mostrando-se como o centro da questão brasileira e mostrando uma capacidade de articulação e de expressão inequívoca. Eu acho que esse é o maior acontecimento da vida brasileira na cultura nos últimos tempos, foi essa voz que veio, de certo modo, substituir o grande ciclo modernista no Brasil. O grande ciclo modernista é marcado pela busca por parte de intelectuais letrados de representar e incorporar a realidade popular. Isso deu grandes obras e um projeto de Brasil baseado nessa aliança entre a cultura escrita e a cultura popular. Isso está nas obras de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, de Graciliano Ramos, de Guimarães Rosa, está no cinema novo, está na canção popular e vai, podemos dizer, até o tropicalismo. Esse é um grande arco pelo qual a cultura letrada, nesse sentido, desta tradição, quis entender, quer dizer, essa grande defasagem que existe no Brasil, a grande desigualdade, a exclusão, através de uma incorporação artística que apontasse para uma transformação do país. Eu diria que este projeto ele foi impedido de se realizar, tanto estética quanto politicamente, pela ditadura civil-militar, que veio para impedir os desdobramentos e as consequências daquilo para o qual apontava a cultura política e a cultura artística nesses anos. E é nesse período que se instalou um outro tipo de cultura onipresente, que é a da televisão, que tem seus interesses, suas contradições e tal, mas que estabeleceu um outro tipo de relação em que desapareceu esse projeto cultural que marca o grande, vamos dizer, a grande linhagem lá do modernismo, né? Muito bem, na última década do século XX, esta questão ganhou outro corpo pelo momento em que as periferias ganharam um corpo, uma realidade e uma força de elocução pela palavra que altera esse quadro. Dessa vez não havia mais propriamente a figura daqueles mediadores, geralmente da classe média intelectualizada, como eu, e que, eu digo do ponto de vista de classe, mas em outro período histórico, e que fizeram esse projeto de aliança de classes que apontava para uma transformação do Brasil que não se deu.
O fato de que não se deu essa transformação, ela retorna na cultura, e acho que ela tem um ano marcante, que é o ano de 1997. É o ano do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, e é o mesmo ano de Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, que é um grande acontecimento impactante como reversão dessa lógica ficcional e do poder da palavra que vem pelo rap, e, em suma, por uma cultura de um pensamento que cria sua poética, seus modos de difusão e que tem uma poderosa influência sobre o conjunto da cultura no Brasil, né? Então, todas essas coisas, elas estão ligadas ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas vem no desdobramento disso a demanda pela representatividade do lugar de fala, né? Na verdade, os Racionais MCs são uma afirmação de um lugar de fala que, no caso, não tinha como questão a afirmação de uma identidade diretamente, mas o embate da identidade racial, social, com as formas da vida que fazem com que o destino daquela população, ou centro cultural a que estava condenada aquela população, é o Carandiru, e não outro. Por isso, o Carandiru como centro cultural é o paradoxo cruel, não é? De uma força contundente que o rap instaura nesse momento. Nesse caso, muitas vezes, os movimentos identitários, eles pedem a afirmação da identidade, da exemplaridade, da representatividade daquele que fala. Ou seja, coloca-se uma questão que é quem fala, quem usa a palavra, quem está num lugar de fala, deve corresponder àquilo que está dizendo, ou seja, deve corresponder. Oi, agora de volta. Ou seja, que o lugar de fala corresponde à condição daquele que fala, ou seja, que haja uma coincidência identitária entre a ficção e o seu representante. Isso nós sabemos, portanto, por tudo que estamos falando, porque corresponde a uma demanda de tomar para si uma fala que não é mediada pelo outro ou então invisibilizada pelo outro, por outras classes sociais ou pelos jogos de poder correspondentes. Isso, no entanto, nos coloca uma pergunta curiosa mais que isso, é uma pergunta crucial sobre a relação disso com o princípio da ficção, tal como eu tinha dito, porque estamos falando que a ficção é esse abrir-se ao outro, pelo qual você é o outro, e o outro mexe com aquilo que você é. Portanto, o princípio é a alteridade. Há, portanto, uma questão a ser pensada na relação entre movimentos identitários, por um lado, que enfatizam identidade e obliquação ficcional, que enfatiza a alteridade, né? É claro que as duas coisas estão interligadas, mas aí nós vemos situações diferentes. Às vezes, uma demanda por identidade, que é uma verdadeira negação das potencialidades da ficção. Esta é uma questão a se pensar, né? Por outro, a ficção como sendo alguma coisa que trabalha justamente entrando na possibilidade de trazer à cena um outro que estava invisível. Então, essa é uma situação riquíssima, contraditória, não é? Mas é justamente isto que nos... em suma, para isso eu chamaria atenção aqui. Eu quero dar sobre isto um exemplo
que para mim é um exemplo privilegiado de junção das duas demandas, ficção propriamente dita, nesse sentido da obliquação de que estamos falando. E, ao mesmo tempo, uma ação que é a ocupação e a afirmação de um lugar de fala em comum na literatura brasileira. E eu estou me referindo aqui ao livro do ano passado, de Giovanni Martins, chamado O Sol na Cabeça. Esse livro, eu vou comentar aqui os 2 primeiros contos do livro, que acho que já nos colocam dentro da situação a que estou me referindo. O primeiro conto se chama Rolezinho. E nele se narra uma situação em que um garoto, um narrador, é um garoto que vai numa linguagem oral de garoto pobre, que tem no Rio de Janeiro, que acorda de manhã, no meio do calor, acordei e estava ligado maçarico, sem neurose, não era nem 9 da manhã, e minha caxanga parecia uma que estava derretendo. Não dava mais para ver a infiltração na sala, estava tudo seco. Só ficou as manchas, Santa, a pistola e o dinossauro, manchas nas paredes, que colocam o sujeito num estado alterado, né, como a ideia, para ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta. E aqui o segundo parágrafo começa dizendo: tinha 2 contos em cima da mesa que minha coroa deixou para o pão. Tem uma questão, portanto, 2 dinheiros ali para comprar o mínimo, e ele, ao mesmo tempo, quer sair daquilo e quer ir para encontrar com jovens amigos, ir para a praia e ter um rolezinho de praia, e que, no entanto, para o qual tudo é problema: o que comer, como se transportar, como pagar o ônibus na ida e na volta, e como atravessar tudo isso. São essas condições que são aqui escritas em linguagem, como eu disse, dessa oralidade carioca, periférica, não sei se essa palavra serviria, mas eu espero que vocês estão me entendendo. E é uma linguagem cheia de suspicácia, de promessa de prazer e perigo, onde cada nomeação, cada nome de coisa é uma avaliação de uma situação que é rente aos embates. Tudo está em fricção, tudo está em luta. Né? E é dentro desse quadro que nós temos uma coisa que poderia ser um relato documental, poderia ser puramente factual, poderia ser o testemunho de um lugar de fala, ou de uma condição social. Mas é mais que isso, é literatura no sentido de potencialização do que é a ficção. E é isso que eu estou tentando dizer aqui. Então ele fala como que ele se chama os outros, né, para formar o bonde, o grupo que vai junto para a praia, ao mesmo tempo que com drogas, o irmão, aparece a figura do irmão mais velho, que diz para ele nunca se envolver com pó, conselho que ele assume para si. Tem toda uma coisa sobre maconha, pó e loló e cachaça, e ao mesmo tempo em que a narrativa de quem vai à praia, a polícia, que ao mesmo tempo, é polícia, mas pode ser maconheira e pegar a maconha dos garotos para ela mesma, ou pode ser contrabandista, pegar para traficar, pode ser traficante. Então tem essa ambivalência da política da polícia entre ser policial, ser violenta, ser traficante e ser consumidora da droga que ela reprime. Ao mesmo tempo, o playboy na praia, quando ele está sozinho, quando ele está enturmado, o modo diferente que ele se relaciona com esses outros
garotos, né? A noia pela qual esses garotos que estão ali na praia, na verdade, para curtir aquela tarde de calor, mas ao mesmo tempo que parecem perigosos para o outro. O Rastafari comerciante, que aparece como gente boa. Não é? No meio disso, uma espécie de arrastinho dos menor que leva a mochila e o celular do playboy e que provoca, ao mesmo tempo, uma intervenção policial no qual esses garotos do rolezinho são capturados. Então, todos esses elementos se passam ali num fluxo permanente, como eu falei, que não soa documental, mas soa como no ritmo da experiência, que afinal leva, como é próprio do gênero conto, com a sua força, leva a uma situação em que tudo isso está concentrado, que é o momento em que ele, ali vendo que os policiais avisam que vão ver cada um se tem dinheiro, se não tem dinheiro, vai para a delegacia. Se tem dinheiro a mais do que uma passagem de ônibus, também vai para a delegacia. E ele sente que ali ele está, ele não quer que isto aconteça para ele, para a mãe dele e tal, e de repente ele foge e o policial está para atirar. E o último parágrafo é justamente esse momento. Isso é próprio, como eu estou dizendo, a ficção em sua plenitude, e especialmente o gênero conto, ele cria uma situação que leva a um momento, que é um momento instantâneo, em que a vida inteira de alguém está toda contida num relance. Não é? Isto é o gênero conto, isto acontece aqui, que é quando ele começa a correr, larguei o chinelo lá mesmo e saí voando. O cana gritou na hora que ia aplicar. Passei mal, papo reto, fui correndo com o cu na mão, queria nem olhar para ver qual ia ser. Lembrei do meu irmão, de nós jogando golzinho na rua. Ele era sempre o mais rápido, era neurótico na corrida. Eu estava correndo quase que nem ele, no desespero. Irmão que, por sua vez, morreu morto pela polícia, como nós sabemos no conto antes. Quase chorei de raiva. Eu sei que Luiz não era X9, meu irmão nunca ia X9 ninguém, morreu foi de bucha, no lugar de um vacilão desses, que daí que o mundo está cheio. Isso sempre me enche de ódio. E o último parágrafo. Meu corpo todo gelou, parecia que estava feito. Era minha vez. Minha coroa ia ficar sem filho nenhum, sozinha naquela casa. Mentalizei seu tranca-rua que protege minha avó. Depois o Jesus das minhas tias. E não sei como conseguia correr. Menor, papo reto, meu corpo todo parecia que estava travado. Eu estava todo duro, tá ligado? Geral na rua me olhando. Virei a cara para ver se ainda estava na mira do verme, mas ele já tinha dado as costas para continuar revistando os menores. Passei batido. E assim termina o conto. Olha, então esse conto, portanto, é uma situação intensa, é uma situação extrema, não é? Dessas que faz a vida inteira vir numa memória alucinada e toda uma sensação do corpo, é alguma coisa que, portanto, é crucial para o sujeito, mas está pendurada no quê? Numa mera casualidade, que é se o policial vai se dar o trabalho de dar um tiro nele ou se vai revistar simplesmente o menor que ali está. O que faz com que a ficção toda esteja pondo em foco, na maneira da ficção, a irrelevância da vida em situação. Quer dizer, uma vida que pode existir ou pode não existir, simplesmente ao sabor do acaso, nessas injunções todas, não é? Que são muito vivas e muito complexas. Não é? Isso aqui tem um negócio próprio do conto, que é o corte, né? O modo como uma narrativa de repente se suspende. E como que ao mesmo tempo ela anunciava, podia ser um final trágico, não sei o quê, mas o fato de não ser é mais contundente do que se fosse simplesmente o personagem terminando ali. Não é? Porque isso tudo é que deixa tudo mais à tona, não é? Em suspenso, e essas narrativas fazem isso o livro inteiro.
eu não posso deixar de falar ainda do segundo conto chamado Espiral. E o conto Espiral, quando a gente começa a ler, ao contrário do primeiro, ele está escrito em linguagem canônica, da norma culta. O que tira, portanto, o primeiro conto do aspecto de que fosse uma literatura que cairia no pitoresco de uma linguagem, vamos dizer, local, específica, de grupo. Há uma situação social parecida, na verdade, que tem as mesmas questões em jogo, agora se dá como disse o João Moreira Salles, num português canônico, e a passagem da oralidade para isso se dá como quem respira. E diz o João Moreira Salles, uma nova língua brasileira chega à literatura com força inédita. Eu quero dizer que, de fato, dá-se aqui uma nova obliquação. O que nós estamos vendo é todo um jogo do eu, a identidade se mostra na relação com seus outros. É no jogo com os outros que o lugar deste sujeito se afirma. Portanto, eu acho isto. É mais forte isto do que a afirmação programática, que é propriamente mais política do que estética, a afirmação da identidade do sujeito. Porque na literatura a identidade se faz da alteridade. E esse segundo conto, ele é incrível sob esse aspecto, porque ele é uma situação do garoto que mora na favela de Zona Sul, e tem um parágrafo aqui em que ele descreve a passagem de descer do lugar dele para chegar diante de um condomínio da Zona Sul. Como é essa transição? Eu não vou ler aqui, porque simplesmente já, como dizia Tom Jobim, dado adiantado da hora. Mas o que acontece é que, em todos os lugares, ele se vê como ameaça aquelas pessoas da classe média alta em cima dos condomínios. Ele é sempre visto como o perigo. E o que acontece no conto é isto: ele embarca nesta figura que é a imagem do outro sobre ele e passa a experimentar, fazer-se perigoso, aproximar-se. A princípio de uma velha, ele chega junto e faz ela temer que ele é o bandido que ela acha que ele é, e cria situações. Ele vai experimentando, ele passa uma espécie de cobaia e experimentador de uma experiência que ele passa a fazer continuamente, que é de testar esse medo que ele produz sem intencionar. Mas ele passa a intencionar produzir o medo que é atribuído a ele. Vocês vejam que isto é a própria e pura obliquação. Ou seja, o que se explora aqui é justamente o lugar de fala e a invisibilidade ameaçadora do sujeito, é que se torna aquilo que faz dele, não é, o outro do outro. O outro do outro sou eu. E o outro do outro é para ele essa ameaça que então eu embarco e encarno como uma experiência. Experiência o quê? Ficcional. Ou seja, ele passa a estabelecer uma espécie de jogo ficcional, que é o que define a ação do conto. A certa altura ele acha que ele não pode, que fica muito difuso se ele fizer isso erraticamente com diferentes pessoas, porque não dá para levar a experiência a seu limite. Então ele resolve escolher um personagem, um cara com que ele tromba uma vez, o cara olha para ele, para o cara, etc. Ele passa a acompanhar esse cara, saber tudo sobre esse cara. Ele dá nomes imaginários para as filhas do cara, para a mulher do cara. Está fazendo ficção, certo? E a ficção está sendo o modo pelo qual ele explora, sonda o seu próprio lugar naquelas relações. E assim vai, até que numa situação mais, vamos dizer, intensa, ele se aproxima e o cara percebe e entra no seu apartamento e ele fica olhando, porque o sujeito, de fato, foi tomado por essa noia. E ele fica olhando de um lugar onde tem a janela daquele apartamento. E aí, na cena final, é isto. O personagem, que agora se chama Mário,
né? Ele fica mirando fixamente aquele ponto, aquele apartamento, aquela janela. Se eu o visse, também ele me veria. Alguns minutos depois apareceu o Mário, completamente transtornado, segurava uma pistola automática. Está ligado àquilo que estávamos falando, né? Tiros de festim e tiros reais estão ali naquele limite. Sorri para ele, percebendo naquele momento que, se quisesse continuar jogando esse jogo, precisaria também de uma arma de fogo. E aí o conto se chama Espiral. E, portanto, Espiral sintetiza, o título sintetiza poeticamente o sentido dessa narrativa, né? É um que está no cerne da ficção. A espiral da violência passa pelo imaginário e desemboca no real. Muito bem. Dito isto, eu quero só terminar voltando ao eu, do qual nunca saímos. Aqui no sentido de que o eu e o outro estão em jogo em tudo isso que falamos, né? Eu e você. Se não fosse a possibilidade que a gente tem de trocar eu e você, ou seja, ora eu sou eu, ora eu é você, e assim para todos, né? Portanto, se não houvesse essa possibilidade do discurso fazer essas embreagens, é assim que a linguística chama essas palavras que permitem essa troca entre os enunciantes. Nós diríamos, nós acabaríamos como se fossem aqueles carrinhos sem embreagem, só tem acelerador, de parque de diversões, que vivem desse gosto de se entrechocarem, né? Esta é a imagem que Lacan usa no seminário dele chamado As Psicoses, dizendo que, se não fosse essas mediações do simbólico, o simbólico é isto, o poder da palavra como sendo esse poder de fazer girar, não é? As pessoalidades, as subjetividades, em suma, de promover isso. Se não fosse isso, né, nós estaríamos como nesses pequenos automóveis que se vêem nos parques de diversões, lançados a toda velocidade num espaço livre, cujo principal divertimento é de se entrechocarem. Mas, além de darem prazer e de gratificarem a atração pela trombada, essas movimentações são reguladas, não reguladas, melhor dizendo, por essas relações de troca, de função, de distância, de relação, acabariam provocando, diz Lacan no seminário As Psicoses, uma concentração no centro da manobra de todas as maquininhas, como se fossem bloqueadas num conglomerado que não tem outro limite à sua redução que a resistência das carrocerias. O efeito, diz ele, seria o esmagamento geral numa mega colisão psicótica. Este é o estado de uma sociedade que vive de narrativas que estão feitas para bloquear o outro. Nesse sentido, eu acho que se aplica às palavras eu e você, mas aplica a função da ficção. A ficção é justamente aquela possibilidade de outrar-se, de obliquar-se no outro, de lançar-se ao entrelugar de sujeito e objeto, do real e do real, do irreal, do atual e do virtual. E, portanto, sem isso, essas narrativas todas vão para um inimaginável colapso centrípeto, né? Por isso que é importante, nesse momento da vida mundial e da vida brasileira, em que a cultura venha a ser criminalizada ou vista como fraudulenta, como invasiva, como improcedente, como imprópria, etc., justamente o poder da palavra, da poesia, da ficção e a possibilidade do outrar-se é aquilo que a gente tem que orgulhosamente afirmar. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado.